Olha aí, pessoal, a grande mídia está se perguntando, será que o STF está alinhado com o governo Lula? Pois é, a galera está com esse pensamento engraçado, né? Olha só, 89% das decisões relacionadas a alguma manifestação do governo Lula foram favoráveis ao governo Lula. Pois é, meu amigo, quem poderia imaginar que colocar o Lula no poder de novo e conceder a ele a chance de indicar duas pessoas para o STF, sendo uma delas o seu advogado pessoal, iria fazer com que o STF ficasse ainda mais tendencioso a seu favor. Quem poderia imaginar, não é mesmo? Antes tarde do que nunca para a grande mídia ver realmente para onde que a coisa foi. Infelizmente, nesse caso aqui, talvez seja tarde demais. Vamos conversar sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. E pois bem, eu tenho falado isso desde a época das eleições e principalmente depois do resultado já consolidado. A galera isentona que falou que não ia votar no Bolsonaro, vamos tirar o Bolsonaro, MBL, João Amoedo, Nando Moura, essa galera toda que agiu como isentões mesmo. Vamos colocar o Lula, depois a gente tira ele, o importante é tirar o Bolsonaro, etc. e etc. É uma coisa assim, uma ação tão absurda, tão despropositada, que eu não sei nem como classificar, porque um dos grandes problemas, e que já se sabia antes das eleições, sabia-se de antemão, é que o Lula teria a possibilidade de indicar dois nomes para o STF. Isso já estava definido. Iria acontecer mais cedo ou mais tarde, a saída do Lewandowski e a saída da Rosa Weber. Então, quem fosse eleito em 2022 indicaria dois ministros para o STF. Agora pensa, se Bolsonaro tivesse sido eleito, ele indicaria esses dois nomes. Nós teríamos 4 indicados do Bolsonaro hoje no STF. Tudo bem que isso não é uma maioria, mas a gente sabe também que não são todos que concordam plenamente com o atual status quo do STF. Tem um ou outro ali que conseguem ter um pouco mais de decisões centradas, não aquela coisa tão enviesada assim. E mais, o STF poderia acabar vivenciando um processo de impeachment de ministro. Quem sabe, com o Senado Federal pegando mais pesado aí com os Supremos Ministros, se o resultado das eleições tivesse sido ainda mais favorável para a direita, com os senadores com esse compromisso, talvez a coisa caminhasse por outros rumos. Aí seria mais uma vaga de ministro aberta para ser preenchida por um indicado pelo Bolsonaro. 6 contra 5, ficaria muito mais equilibrado esse negócio e não o banho total que o governo Lula dá na sociedade brasileira. Porque agora, no mínimo, 9 votos do STF são categoricamente alinhados com o Lula. E o resto ali, os outros dois, eventualmente, né, só vão seguindo o fluxo ali, seguindo o rumo. Eventualmente se contrapõe, mas não faz diferença nenhuma. O PT tem a extrema maioria no STF hoje em dia. E aí o que acontece a partir daí? Bem, a Advocacia Geral da União se manifestou em 111 ações neste terceiro governo Lula. Isso aí pode ser coisas que a AGU provoca o STF, ou pode ser situações em que o STF recebe a provocação de algum outro órgão, de algum processo que tem de alguma forma a ver com o governo federal ou com a presidência da República, e aí o STF aciona a AGU para que ela se torne parte interessada nesse processo aí, né? Que ela se manifeste em não sei quantos dias sobre aquele tema. Pois bem, de 111 ações em que a AGU foi mencionada e acabou se manifestando a esse respeito, 99 vezes, em 99 desses casos, o STF decidiu de forma favorável ao que o Messias, o Jorge Messias, que é o advogado-geral da União, havia ponderado em sua manifestação. Então o STF está alinhadinho, meu amigo, alinhadinho com a AGU do governo Lula. Estamos falando aqui de 89% de decisões favoráveis ao Lula lá no STF, uma coisa assim completamente absurda, né? Então tem aqui uma série de
processos em que isso aconteceu de forma geral aqui, o Bessias comemorou, falou que estamos no caminho certo, nos preparamos, né, para a obtenção de resultados ainda melhores e coisas do tipo aí. E bem, o pessoal coloca aqui, né, os juristas falam que o problema não é o governo Lula, deveria ser esse padrão sempre, o problema é o governo Bolsonaro, que tem um caráter mais combativo e etc. Mas, meu amigo, não dá para desconsiderar o fato de que tem um monte de ministros ali que foram indicados por governos petistas, seja pelo atual, seja pelos governos anteriores. Então, embora o pior de todos ali tenha sido indicado pelo Temer, que é o Alexandre de Moraes, obviamente, né? E assim, o Flávio Dino, o Flávio Dino foi ministro do Lula. O Cristiano, o Zanin, né? O Cristiano Zanin, ele foi advogado pessoal do Lula. Tem como isso aí ser algo equilibrado? Tem como isso não ser um completo desequilíbrio de atuação do STF em favor do governo Lula? Porque não dá para dizer nada além disso. Não dá para ler isso de outra forma. E aí o que acontece? Você começa a ver da parte do próprio Flávio Dino, que mostrou que veio logo de cara, o quanto que o STF está interferindo politicamente no Brasil. O cara, por exemplo, né, tomou uma medida por conta própria, decisão monocrática, para tirar recursos que estavam sendo gastos da conta da meta fiscal. Um negócio que deveria passar pelo Congresso Nacional. Não, um ministro, um único magistrado da Suprema Corte foi lá e decidiu isso e livrou a barra do Lula em vários aspectos, né? E também o negócio das emendas parlamentares, que ficou escandaloso. A forma como estava sendo negociado com o governo Lula, daquele tipo, Lula, a gente vai votar isso favoravelmente a você, aí você conversa com o Flávio Dino para liberar as emendas pra gente. Mas como assim a decisão do Flávio Dino não foi técnica? Não foi uma coisa estruturada dentro da Constituição brasileira? Porque ele é um ministro do Supremo, não é assim? A coisa tá tão escandalosa que o ministro já tá agindo como um aparato a mais do Poder Executivo. Como um cara ali que tá agindo como um gabinete ministerial da presidência da República. Aliás, vários ministros estão agindo dessa forma, o próprio Alexandre de Moraes também. Decisões monocráticas tomadas aí sem qualquer embasamento, com impactos enormes na sociedade brasileira e tomadas favoravelmente ao governo Lula. Isso sem considerar a pauta de costumes, que não tem o menor apoio no Congresso Nacional, apoio nenhum no Congresso Nacional, mas a esquerda consegue grandes vitórias lá no STF. O PSOL é mestre nisso aí, e outros partidecos também. Rede, esse pessoal é mestre em conseguir protocolar ações no STF e conseguir decisões monocráticas favoráveis às suas intenções. Só acho curioso, né? Isso aqui a gente já sabe. E a gente já sabia antes. O que eu acho curioso é a grande mídia agora acordar para essa realidade e se perguntar: o STF está alinhado com o governo Lula? Mas é claro, sempre esteve, e quem apoiou a reeleição do Lula tem que arcar com essa responsabilidade agora. Mais 2 ministros infernizando a vida de todos os brasileiros no STF, que é majoritariamente petista. Essa galera pediu, essa galera teve, e agora todo mundo se ferra nessa história. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.